Olá, está começando mais um Rádio MP Entrevista. Eu sou Alex Lanza e hoje vamos conversar com o Procurador de Justiça aposentado, Francisco de Assis Santiago. Ele que tem uma trajetória como promotor de justiça no Tribunal do Júri e acumula mais de 2.400 julgamentos na carreira. Foram 32 anos atuando nessa área e nada melhor do que conversar com Francisco Santiago para conhecermos um pouco do trabalho do Ministério Público no Tribunal do Júri. Obrigado pela sua participação, procurador. Tá bom, muito obrigado a vocês pelo convite. De início, o senhor poderia nos explicar como é o trabalho de um promotor de justiça que atua no Tribunal do Júri? Olha, o nosso trabalho no Tribunal do Júri, ele começa desde a fase de denúncia. Nós recebemos o inquérito, nós denunciamos, nós participamos das audiências, oitivas de testemunhas, interrogatório do réu, para que, após uma sentença de pronúncia, temos nós atuação no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele julga crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados, mais o infanticídio, mais o aborto, consentido ou não. Então, particularmente, é um crime, são julgamentos de crimes dolosos contra a vida. Como é que é a composição desse tribunal? Como é que funciona a atuação do MP? Tem também os jurados, enfim, explica para o nosso ouvinte como é que é essa composição. O Tribunal do Júri ele inicia com pregão. Se faz o pregão das pessoas presentes e com as testemunhas separadas e após o compromisso do jurado em julgar com imparcialidade, se tem início à oitiva das testemunhas. Houve uma modificação em 2008, porque antes se interrogava primeiro para depois ouvir as testemunhas. Hoje se ouve as testemunhas com a presença do acusado e após se faz o interrogatório. Feito o interrogatório, o Ministério Público, em se tratando de um só réu, tem 1h30 para sustentar o que foi trazido na denúncia e ratificado na pronúncia, e depois, com o mesmo tempo, a defesa faz as suas explanações e, após, o Ministério Público pode pedir a réplica e a defesa ir para a tréplica. Após essa dinâmica, se faz o julgamento. O julgamento é realizado por quesitos, onde se tem materialidade, se aconteceu o fato, se tem autoria, se o réu que está sendo julgado é o autor daquele fato, o genérico de se o jurado absolve ou não o acusado. Aí vem as circunstâncias qualificadoras. Circunstâncias qualificadoras são aquelas que estão ao redor do fato criminoso. A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos, mas se tiver a incidência de uma ou mais circunstância qualificadora, essa pena passa de 6 a 20 para 12 a 30 anos. Após a decisão, tem a leitura da sentença e o encerramento dos trabalhos. Por ter participado de tantos julgamentos, né, são 2.400, é possível dizer que o número de crimes dolosos contra a vida tem aumentado cada vez mais? Olha, eu vejo muito na imprensa dizer está havendo diminuição de crimes. Eu não concordo. O crime está cada dia mais violento e cada dia se mata mais. Feminicídio agora nós estamos vendo aí quantas jovens perderam a vida nesse último mês. Então eu sempre defendi que há um aumento da criminalidade. Se quer maquiar, dizer, não, a violência está diminuindo. Não, eu não acredito. Enquanto eu estive no Tribunal do Júri, e eu só estou aposentado há 10 dias, enquanto eu estive no Tribunal do Júri, eu via crescer os inquéritos policiais que nós recebemos para aquela denúncia que eu disse e se mata com muita facilidade. E, infelizmente, já disse em outras oportunidades, ficar preso no Brasil é muito difícil. Se tem motivos, entre aspas, para dar liberdade, progride no regime. E nisso, aquele que é condenado a 12, 13 anos por homicídio qualificado, ele fica muito pouco na cadeia. Ele sai e, invariavelmente, ele comete outros crimes.
Bem, dentre tantos julgamentos que o senhor participou, eu queria que o senhor falasse aqui com o nosso ouvinte um que ocorreu em Mar de Espanha, uma tragédia, né, que vitimou 5 pessoas de uma mesma família. Ocorreu um pega, 2 pessoas estavam cada um em um veículo e um desses veículos acabou colidindo com um automóvel que levava 5 pessoas e essas 5 foram vitimadas nessa tragédia que ficou conhecida no Brasil inteiro. E o senhor atuou nesse julgamento. Foi um julgamento, inclusive, que mudou o paradigma nessa questão de crimes de trânsito, porque eles foram julgados, de acordo com a denúncia do Ministério Público, por cometerem um crime doloso contra a vida, nesse caso, com 5 pessoas. O que o senhor pode nos dizer a respeito desse caso que, enfim, teve essa mudança toda na questão do julgamento de crimes de trânsito? Esse fato, esse crime e esse julgamento foi um marco para que se não desse homicídio culposo em crimes tão violentos dessa natureza. Era um empresário e um médico, eles estavam bebendo num clube em Mar de Espanha e programaram ali um pega. Em algumas cidades se fala em racha, um pega para ver qual carro era mais possante, uma Blazer e um Tempra. E eles saíram de Mar de Espanha para Bicas. Parece que perto de Maripá, um deles, que era a Blazer, pilotado pelo empresário Ismael, ele colidiu com o Vox. E nesse Vox estavam 2 crianças, um casal e uma senhora de 92 anos. O impacto foi tão violento que as mortes se deram de imediato. E esse julgamento chama aqui atenção para o trabalho do procurador à época, procurador de justiça Francisco Márcio Miranda Chaves. Ele lutou muito, com seus lúcidos pareceres, para que se fosse tratado como homicídio doloso e não homicídio culposo. Aí entrou o dolo eventual e a dona Delisete, que era avó das 2 crianças, mãe da Adriana, sogra daquele que pilotava o Vox, irmã da dona Belinha, essa anciã de 93 anos. Ela lutou muito para que se fosse levado a julgamento o médico Dr. Ademar e o empresário Ismael. E eu tive a oportunidade de funcionar nesse julgamento e com muita tranquilidade nós obtemos, não eu, a sociedade obteve o sucesso nas condenações. Foi um marco, volto a dizer, para que os 3 pilares do nosso entendimento, embriaguez, velocidade excessiva e contramão de direção, tudo isso aliado a um pega. Isso caracteriza, a meu sentir, e hoje já é pacificado, que se trata de homicídio doloso e não homicídio culposo. Só para registrar também, esse julgamento completou recentemente, agora 20 anos. Eu tive a oportunidade de estar com o senhor lá em Mar de Espanha, no julgamento, acompanhando. E ele demorou muito tempo para ser julgado, né? Bastante tempo. O bom advogado, se ele quiser segurar o julgamento, ele tem várias situações de recursos, de testemunho ausente, de insistir em testemunho ausente, de pedir insanidade, de todas as maneiras para poder adiar sessões de julgamento. Então nós temos aqui no Brasil, às vezes, julgamentos que ultrapassam 15 anos do fato, que deveria ser mudado. Acho que cometeu o fato, no máximo 1 ano depois se deveria julgar. Isso iria facilitar o trabalho da justiça para que se faça realmente no Brasil o que nós queremos, que nós pretendemos, o que nós lutamos, que é pela justiça de crimes violentos praticados pelo ser humano. Muito bem, você ouviu o Rádio MP Entrevista, hoje com a participação do Procurador de Justiça aposentado Francisco de Assis Santiago, que falou sobre a atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri, ele que atuou por 32 anos nessa área, com mais de 2.400 julgamentos realizados. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.